Em um outro vídeo aqui recente, eu fiz um comentário e algumas pessoas reagiram muito negativamente, né? Eu falei que o extrato mais burro da sociedade hoje era a classe média e até o pessoal que está começando no alta renda. Algumas pessoas ficaram chateadas com isso e eu trouxe alguns números aqui que vão te mostrar que você que ganha mais de 15 mil hoje, provavelmente você é a pessoa que está mais ferrada na sociedade e que vai pagar a conta disso tudo e que não se deu conta ainda. Então vamos lá? Se liga nesse dado aqui. 7 em cada 10 famílias de alta renda estão endividadas. Então, 70,8% de todas as famílias. É a fatia das famílias com uma renda acima de 10 salários mínimos. A gente está falando de 16 mil reais por mês. Essas famílias tinham dívidas aí a vencer em abril de 2026. A gente está falando de agora, né? Eu peguei esses dados porque é o último dado fechado que a gente tem. Ou seja, não é gente que ganha pouco, não é gente que está passando dificuldade, é gente que não tem motivo para estar endividado e mesmo assim deve por vontade, por desejo mesmo. O Brasil bateu recorde aí de endividamento e as famílias de alta renda, que eram para estar muito melhores, né, que era para não ter esse tipo de problema, acompanharam. Quando a gente vai comparar os dados, esse é o dado aqui, ó, até 3 salários mínimos, 84% endividado, de 3 a 5 salários mínimos, 83% endividado, de 5 a 10 salários mínimos, 80% endividado, acima de 10 salários mínimos, 71% endividado. Ok, tem uma redução, né? Mas uma redução marginal, 9 pontos percentuais aqui. 80,9% das famílias brasileiras têm dívidas e a gente está no perfil de alta renda que segue pela primeira vez na nossa história devendo muito. Essas pessoas que nos anos dos nossos avós, nos anos dos nossos pais, era quem comprava casa, era quem fazia os investimentos que dava, né? Comprava casa, construía kitnet, construía sei lá o quê, para construir um patamar, para chegar numa vida com 50 anos, 55 anos, um pouco melhor, hoje em dia foi pro pau. E a alta do endividamento mais recente, ela foi puxada pelos mais ricos, né? A análise do CNC aqui diz o seguinte, olha só, o avanço do endividamento foi generalizado, mas liderado pelas famílias de maior renda que preferem o crédito ao uso de capital próprio. Olha só, quando a pessoa ela chega no ponto de ela preferir passar um cartão de crédito para absolutamente tudo, não é para custear coisas, antiga parcelamento, etc. Não, as pessoas estão passando para tudo. Essa pessoa prefere parcelar, financiar, girar crédito para conseguir viver acima do padrão que ela realmente dá conta. Não é que eles estão passando crédito como meio de pagamento preferencial. Isso eu não julgo, né? Eu posso ganhar uns pontos aqui, vou passar o crédito como meio de pagamento preferencial. Não. É como extensão de renda. É assim, olha só, eu não tenho como trocar de celular agora, né? Porque eu não tenho dinheiro para trocar de celular. O que ele faz? Compra um celular em 12 vezes. Aí no ano seguinte, né, dá um jeito de comprar outro celular em 12 vezes. Parcela gasolina, o pessoal está parcelando. Parcela coisas que não são viáveis. Parcela viagem, parcela absolutamente tudo que vai colocar ali. Essas parcelas elas vão somando um colchão aqui que começa a consumir um percentual da renda. Diminuindo a renda, a pessoa quer manter o estilo de vida que ela tinha anteriormente. O que ela vai usar para pagar o aluguel, etc? Ela usa o dinheiro. E o que ela vai utilizar para bancar o custo de vida quando ela não pode ir num bar, quando ela não pode ir alguma coisa? Cartão de crédito. Então, esse é o milagre. Na alta renda, 15% das pessoas já não conseguem mais pagar suas dívidas em dia. Cara, quão burro você tem que ser para ser uma pessoa, né? Muitas famílias minúsculas, pessoa com 16 mil de salário, um filho, uma coisa assim, para você ter chegado no nível da inadimplência. E você deve estar falando assim, Raul, eu não sou burro, né? Eu sou uma pessoa até dotada de determinada cognição. Não é. Uma pessoa que chega nesse ponto, né, que ela não consegue controlar os próprios impulsos ao ponto de ter entrado numa dívida ativa, ganhando salário suficiente para pagar as contas em dia, ela é uma pessoa que é ignorante, no mínimo, que a gente poderia dizer, né? Para não dizer burro. Então, 29,7% da renda dessas famílias já vai em média para pagar dívidas já feitas anteriormente. Olha que loucura. 30% de tudo que eu ganho. Eu ganho aqui 100 mil, né? Aí do ano, 30 mil já tá no pau. Que maluquice é essa, cara? 19,5% das famílias têm mais da metade da renda comprometida com dívida. Recebo 15 mil de salário, 7 mil e pouco, 7.500 já foi. E aí, quando eu falei, ficaram bravos. Tá bom? Tem que adular. Porque, além de tudo, não, eu sou rico, eu tenho que ser adulado. Pô, olha a situação, cara. O cartão de crédito é a modalidade de dívida mais presente das famílias brasileiras em todas as faixas de renda, né? Quando a gente vai olhar aqui, então, você percebe o porquê que essas pessoas estão se ferrando. Quanto custa hoje o juro médio do rotativo do cartão, quando você paga aquele mínimo? 428,3% ao ano. Né?
Antigamente, mais que dobrava. Hoje em dia, no máximo, pode dobrar, mas dobra rápido. É 200% ao ano o juro médio do cartão parcelado pelo banco. Então, quando você parcela, né, aquele negócio, 200% ao ano. Olha que doideira, né? 62% ao ano a taxa média do crédito livre para pessoas físicas. Inclusive, sobre a nova legislação, tem que prestar atenção nisso aqui, tá? Primeiro, nenhum investimento rende nem próximo disso, mas tem um outro ponto que você tem que prestar atenção. Se você reparar que você não vai conseguir pagar a dívida, você tem que calcular agora se realmente vale a pena ficar pagando rotativo. Porque muitas vezes, em 3 ou 4 meses que você adiou, você teria pago já 2, 3 vezes a dívida. A partir daí, você está pagando só o mínimo do cartão. E agora os bancos estão tentando te fazer pagar qualquer valor no mínimo. Por quê? Porque ele pode, no máximo, dobrar o tamanho da dívida. Muitas vezes, meu querido, infelizmente, vai fazer mais sentido você deixar a dívida aí de 10 para 20 mil e negociar ela depois do que ficar pagando um monte. Por quê? Você pode ficar pagando 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil o ano inteiro. Quando você for olhar, você pagou 30. Então, muitas vezes não vale a pena. Presta atenção nesse ponto, que eu vi que muita gente entrou nessa esteira e não está prestando atenção. Eu encontrei cliente que chegou a pagar 60 mil numa dívida que teria virado no máximo 15. Por quê? Porque não prestou atenção. Então, um ponto que você precisa entender aqui é o seguinte, né? Ter um salário bom, ele não é construção patrimonial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitas vezes você pega esse salário que você tem, um salário legal, você vai encontrar pessoas que têm um salário metade do seu, que têm uma vida muito mais confortável. Por quê? Se você ganha 15 mil e gasta 15 mil, seu patrimônio no mês é zero. Qualquer imprevisto que acontecer com a sua vida, você foi pro pau. Boa parte das pessoas que estão nessa situação hoje, pagando rotativo no cartão, etc., elas só não tinham constituído uma reserva de emergência. Ah, não, eu ganho bem, qualquer coisa que der errado aqui, eu passo o cartão. E aí você se lascou. Se você ganha, por exemplo, 15 mil e gasta 11 mil, pô, são quase tudo, né? Tá sobrando uma pequena parte. Sobrou 4 mil aí pra você investir. Em 10 anos isso aí vai ser 800 mil positivo na sua conta. Olha que loucura, né? Olha a diferença que faz uma pequena mudança de comportamento aqui. Então, por que essas pessoas têm gasto muito dinheiro? Que é uma conversa que a gente tem tido cada vez mais aqui. Olha que doideira. Hoje aqui na audiência do canal, antigamente, quanto mais as pessoas ganhavam, mais a gente via essas pessoas interessadas em investir, etc. Isso foi uma coisa muito interessante. Agora, o que aconteceu? As pessoas que ganham mais dinheiro, elas viraram pessoas estúpidas, é o que eu tô dizendo. A pessoa vai ali, segue fulano de tal, aí fulano de tal ele vai e tem uma bolsa de X reais. Aí fulano de tal ensina a pedir cupomzinho no iFood. É propaganda o tempo inteiro, cara. Você mexe em rede social, a cada 10 minutos você é impactado por 90 propagandas. Alguma coisa você vai querer. Aí você troca. Tem uma vida confortável, tá comprando traquitana no TikTok Shop. Você troca, tem uma vida confortável, tá clicando em botão de tudo quanto é coisa. Até pra fazer aposta. Não vou nem entrar nisso que aí eu já vou pra loucura, né? Mas assim, existiu uma inflação do estilo de vida no Brasil. A gente teve, como a classe média ali não tá conseguindo mais comprar, as propagandas de consumo, elas se voltaram todas pra classe média alta. E as propagandas têm ficado cada vez mais indecentes. Cara, você merece um carro melhor, merece um apartamento que é pior, né? Menor o apartamento, mais caro que está sendo agora, a escola subindo cada vez mais alto, e as pessoas não estão percebendo, elas estão numa inflação do estilo de vida terrível. Se tudo no mundo começou a aumentar de preço e você quiser manter as coisas do mesmo jeito que elas eram sem ganhar o aumento, você vai se ferrar. Eu não sei se você percebeu, o aumento do preço do carro está muito maior que o aumento do reajuste do seu salário. O aumento do preço do apartamento está muito maior. Se você não tiver a consciência de que você não tem mais dinheiro para ter aquele padrão, você vai se ferrar. Porque o cara olha e fala, não, eu tinha um Jeep, né, Compass aqui, eu vou comprar o Jeep Compass desse ano. É a mesma coisa, né? Eu tinha um lá atrás, tinha um agora. Não é assim, porque quando você olha, ele reajustou muito acima da inflação do salário. Então você não vai conseguir pagar aquilo. O condomínio está crescendo mais rápido. Se você ficou naquele lugar, tá pior. O aluguel cresceu mais rápido depois da pandemia, principalmente nas grandes capitais. Se você quiser manter morando no mesmo lugar, vai piorar. Então, ou você percebe e fala, Raul, vou dar uma controlada no meu estilo de vida, ou vai ficar pior, porque aí vem um segundo degrau. Quando você mora num lugar específico, quando você convive com pessoas específicas, a segunda coisa que vai acontecer é a pressão de status. Então é o seguinte, olha, se eu moro, né, num condomínio, todo mundo tem uma Porsche, o que você vai querer fazer? Você acha que você tem direito de comprar uma Porsche também, parece natural, parece que todo mundo tá fazendo a mesma loucura. E aí quando você vai ver, você precisa parecer mais, aí você precisa de uma roupa mais cara, um restaurante que vai ser mais caro, que é perto da sua casa porque você tá morando num lugar caro, a viagem que você vai querer fazer vai ser mais cara, aí daqui a pouco é relógio, que agora virou moda, ah meu Deus, todo mundo tem que ter um relógio que vale 200 mil reais porque você ganha X, aí vem o cara e fala, não, esse relógio aqui é de menino, esse relógio aqui é o que é de adulto. Sabe o que é de
de menino comprar coisa que você não pode. Né? E depois ficar devendo dinheiro no banco. Isso é que é coisa de menino, a atitude de moleque é essa, né? Você vai ali depois ter que olhar pra sua família e falar, não, papai é um animal, papai assistiu o videozinho de coach, agora papai não tem como pagar as contas, né, meu filho? Aí beleza, tem que tirar o filho do colégio daqui a pouco, porque não vai dar conta de manter mais. Aí você vai falar o quê? Então, assim, esse o limite que chegou. E aí os bancos canalhas, como são, né, eles perceberam o seguinte, o crédito, né, para renda alta, você pode colocar o limite do talo do cartão. Por quê? Porque a prioridade de vida da classe média alta e da alta renda é pagar o cartão de crédito, porque eles vivem no cartão de crédito. Se você não tem outra alternativa, o cara vende qualquer coisa, ele vende a mãe para pagar a parcela de cartão de crédito. Então você coloca o limite lá nas alturas, quando você olha, você pega o limite do cara, tá 5 vezes o que ele tem de salário. Você já percebe que é uma anta. Se você tem um limite de 5 vezes o seu salário e você não foi lá e abaixou isso aí, você é um animal. Eu vou dizer pra você. Por quê? Porque naturalmente, quando você for lá pegar e passar aquele cartão, você não vai conseguir pagar. Como é que você vai pagar? Uma hora que você vai pegar e criar parcelas no suficiente que não vai conseguir pagar. E se você for demitido? E se você tiver um período ruim na empresa, você vai fazer o quê? Então é isso. E aí vem a mãe das ilusões, né? Não, depois eu resolvo. Então, não, depois eu resolvo, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, lá pra frente eu dou um jeito, eu vou conseguir organizar, e aí você vai adiando, até chegar no ponto que a gente tá agora. Então, assim, eu tenho visto isso aqui, eu tenho acompanhado muito. Pra vocês terem uma ideia, né? Pessoas esclarecidas, cara, bem organizado e tal. Eu fui olhar, tem um extrato das pessoas aqui que eu consigo ver, de outros bancos, de outras plataformas, eu tenho aqui acesso a alguns dados. Você tem pessoas que 2 anos atrás o cara investia 25% que ele ganhava, né? 30% que ele ganhava. Você vai ver agora tá investindo 5, 4. Loucura, cara. Atrasando a vida inteira. Então a pessoa quer ter um padrão de vida de 25 mil reais com um salário de 15 mil. Ele não percebe que o salário dele não acompanhou. Seu salário não acompanhou a inflação. Então aí você vai lá, carro financiado, 2.500 a 4 mil reais. Imóvel, né? No limite aí. Aluguel, financiamento. Pega o mais caro possível. 4 a 6 mil reais. Escola particular mais o extra dos filhos. 2.500 a 5 mil reais. Viagem parcelada no cartão. Aí 1.000 a 2.500 reais. Aí vem delivery, assinatura, academia, etc. Quando você for ver, tá tudo comprometido, né? Então hoje 55% das classes A e B no Brasil não investem nenhum centavo. É o pior número de todos os países que a gente vai olhar do mesmo nível que o nosso, né? Então, 36% só da população brasileira investe, que são 60,6 milhões de pessoas. 61% dos investidores que ainda tem coisa positiva concentram o dinheiro na poupança que pede para a inflação. Quando investe, ainda investe mal, né? Então, é esses os números que a gente tem. E a maioria está a um imprevisto da dívida. 31% dos brasileiros não tem nenhuma reserva para imprevisto. 43% dos que têm reserva consumiriam tudo em 6 meses, ou seja, tem uma reserva que dá no máximo 6 meses, tá até bom. 12% apenas é a fatia de quem poupou em 2025 e transformou a poupança em investimento. Enquanto tudo isso, né? Um oba-oba danado, comentarista de eleição, comentarista de Copa do Mundo, o mundo pegando fogo, a carteira dele a vida toda lascada, e o cara querendo discutir se o que é que vai melhorar. E aí a gente vê, a gente toma aí o que a gente estava procurando, né? Porque agora não tem nem Copa e tem os problemas tudo para lidar, porque o pessoal se alavancou para comprar televisão gigante também. Então, 3 mil reais por mês é o que as pessoas gastam em parcelas aí, né? Agora, para você ter uma ideia do poder que você tem na mão aí, se você pegar 3 mil por mês e colocar em parcelinha de carro, cartão, consumo, academia cara, tá na moda agora, sabia? Nem pra fazer academia agora você pode malhar em qualquer lugar, você tem que pagar academia cara. Academia com mensalidade de 600 reais. Tá louco. O pessoal paga, é network. Com os outros endividados. É por isso que tá todo mundo ficando endividado. O network tá com endividado. Em 10 anos, então, de parcelinha de 3 mil, você paga 360 mil, fica com bens que perderam valor, né? Porque carro, essas porcarias, nada vai virar nada. O juro pago pro banco, patrimônio próximo de zero. Vamos supor que você pega 3 mil reais do seu salário. Para você é pouca coisa, né? Você que tá vendo esse vídeo aí, porque você ganha mais. Então, se você pegar esses 3 mil reais, mesmo 3 mil que você ia gastar em parcelinha aí, né? Que é até muito menos do que vocês gastam na prática, em 10 anos você teria investido 360 mil reais. E você tem cerca de 600 mil de patrimônio rendendo todos os meses. E aqui você vai ver a grande questão, né? Se você pegar em 30 anos, você teria 6,5 milhões de reais, ok, vai demorar a passar 30 anos, mas vai passar de toda maneira. E só 1,08 milhão teria saído do seu bolso, né? 1 milhão e 80 mil teria saído do seu bolso. O resto todo teria vindo automaticamente, né? Dos próprios rendimentos ali. Então você não pagaria quase nada para ter esse dinheiro todo. E olha que interessante, né? Primeiro 230 mil em 5 anos, 10 anos 600 mil.
15 anos, 1.195.000. Em 20 anos, 2 milhões. Em 25 anos, 3 milhões. 3,7 milhões. Em 30 anos, 6 milhões. Agora, Raul, precisa seguir isso aqui a risco? É claro que não, né? Até porque você que está num salário de 15 mil hoje, será que você vai ficar ganhando a mesma coisa para sempre? Cara, se você tem toda a capacidade de chegar a ganhar 30, 40, né? Porque é a primeira barreira que é a mais difícil. Sair da pobreza no Brasil é que é difícil. Você conseguiu fazer o mais difícil, tá querendo se manter pobre. Tudo isso para manter ali a aparência, para sei lá quem, né? Então, 82% dos brasileiros hoje não poupam nem um centavo. Então, assim, é coisa da própria característica do país mesmo. São pessoas pobres, né? Porque você não dá para viver hoje com esse dinheiro. Já você aqui, ó, você consegue. Isso aqui é a diferença. Se você começar só com 10% da sua renda, você vai ter 300 mil em 10 anos. Se você começar com 20% da sua renda, você vai ter 600 mil em 10 anos, que eu falei agora. Se você estiver poupando aí 30% da sua renda, você vai chegar em 900 mil em 10 anos. Cara, você sai da condição de ser um nenas aí para quase um milionário. E lembrando, né? Tem outras formas, você ainda tem um 13º salário muitas vezes, ou às vezes você ganha um dinheiro extraordinário, ou às vezes tem uma herançazinha para receber, porque provavelmente você veio de uma família que já tem um pouquinho mais de estrutura, tudo isso acelera, né? Então assim, e não tô falando aqui para investir para ficar rico não, eu tô falando para deixar de ser burro mesmo. Quando eu falei aquilo ali, eu não tava querendo magoar ninguém não, eu tava falando o seguinte, cara, olha que ponto que a gente chegou, né? Olha em que ponto que nós estamos hoje do país. Quando você olha para as pessoas que mais têm capacidade, que têm instrução, que estudaram, etc., estão fazendo isso aí. Cara, isso aqui é médico, isso aqui é engenheiro, isso aqui é gente que tem uma boa instrução, tem que estudar, teve que dedicar anos para chegar nesse salário, agora enfia tudo na tá enfiando tudo. Você vai ter uma vida de merda, vai ter uma vida desprezível, não tem como ser feliz com dívida, não tem como ser feliz gastando todo o dinheiro que você ganha, não. Isso aqui vai te dar independência do seu salário, seu patrimônio vai começar a gerar renda, vai diminuir sua ansiedade, porque você tá maluco é por causa disso também. Você não dorme é porque você gasta todo o dinheiro que você ganha. Como é que dorme? Sabendo que amanhã pode olhar pros filhos e não ter o que oferecer para eles. Então, você vai ter uma proteção contra qualquer tipo de imprevisto, você vai ter uma aposentadoria de verdade, que a gente sabe que o INSS não vai pagar, você sabe fazer conta. Hoje, 7 pessoas trabalhando pagam um aposentado. Quantos filhos a sua avó teve? Quantos filhos sua mãe teve? Quantos filhos você tem? Como é que quem vai pagar na sua vez? Ninguém. Então é isso aí. Então isso aqui é uma questão sobre tempo e escolhas, né? Raul, tô ferrado. O que eu faço? Matar as dívidas caras primeiro, né? Entender isso, que esse rotativo do cartão, ver se vale a pena pagar, tá? Quitar é o ideal, mas ver se vale a pena pagar. Às vezes, cara, deixar dobrar para negociar é uma possibilidade agora de cartão de crédito. Montar a sua reserva de emergência de 6 a 12 meses do seu estilo de vida, né? Pode ser no Tesouro Selic, pode ser no CDB, pode ser onde você quiser, na Caixa Econômica Federal, na poupança, esse dinheiro aqui vai bem. Eu já fiz vídeo só sobre onde guardar reserva de emergência e como fazer. Pode automatizar o aporte no dia do pagamento. Então, Raul, caiu o dinheiro na minha conta, vou mandar direto 10%, 20% para o investimento. É o melhor caminho, porque você nunca vai falhar. E aí depois disso, quando você aprendeu a fazer, aí você pode sofisticar. Aí você pode aprender outros estágios. Se você está nessa situação aqui e quer criar vergonha na cara, falou assim, Raul, cara, tô vendo que eu poderia fazer melhor, eu tô vendo que eu não tô conseguindo controlar as minhas finanças. Não é mau caratismo, não. Muitas vezes é falta de instrução. Se você quiser ajuda, eu posso te ajudar. É se você quiser, não tô falando aqui para todo mundo. Pode ir lá, alvp.com.br, clicar nesse botão aqui, ó, faça sua análise de perfil. Aqui tem 10 perguntinhas. Muita gente para nessas 10 perguntas aqui, que é bom já, que já evita dor de cabeça pra gente. Você vai lá, preenche, me conta como é que tá a sua situação. E seja honesto com relação a, cara, como que tá a minha situação? O que eu consigo fazer, né? Quais são meus objetivos de médio prazo? Quais são meus objetivos de longo prazo? Você preencheu isso aqui? Eu mesmo vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Não é só no Brasil, não. Vou te ensinar a criar carteira, vou te ensinar a organizar. E o melhor, cara, vou te ensinar a fugir de imposto que você não precisa pagar. Muitas vezes uma declaração completa deixa muito mais dinheiro na sua mão. Você consegue fazer sua reserva toda, muitas vezes, só declarando imposto do jeito certo. Tem gente que ganha 15 mil, tá pagando sei lá que tanto de imposto, né? Só de deixar de pagar esse imposto, colocando na Previdência, muitas vezes você consegue se garantir. Então assim, é o que eu falo. Cara, 2 meses de AlvP. 2 meses. Vai valer mais do que a sua vida inteira sem fazer ela. Eu te garanto, o dinheiro que você vai acumular é mais do que a vida inteira sem fazer ela. Raul, mas já faz tudo certinho. Cara, só a previdência exclusiva que a gente tem lá dentro, fundo de investimento exclusivo também para pôr dinheiro em outras coisas, cara, é muita coisa, vai se pagar, né? Então pode ir lá e tem um compromisso. Se não se pagar, se não valer a pena para você, você pede o dinheiro de volta. Simples assim.
Não é simples isso? É esse o compromisso que a UVP oferece. Eu tô confiando em vocês primeiro. Por quê? Porque é autodeclaratório. É você que vai lá e falar, não, Raul, não compensou pra mim. Eu devolvo o dinheiro. Porque eu não quero te enganar, não. Pode perguntar pra todo mundo que segue o canal aí. A gente mantém esse trabalho sério há mais de 7 anos aqui. Então, deixa eu verificar aqui. Desde quando eu era menino, eu já tava ensinando. Né? Tava ensinando um homem da minha idade a investir quando eu era menino. Pode ver aí nos vídeos antigos. Já ensinava o pessoal de 50 anos que aprendeu. Hoje em dia, ajudou a construir essa plataforma com a gente. Vou verificar aqui as perguntas de vocês enquanto vocês vão se matriculando. Pode só ouvindo, clica no botão, vai se matriculando, vai ouvindo aqui, que dá pra vocês só ouvindo. O Gustavo Abud falou, e se daqui a um ano tivermos IPCA mais 10? Cara, uma coisa que é muito complicada de entender a cabeça de vocês, pra mim, eu fico tentando e eu não consigo. Eu fiz um vídeo IPCA mais 8, aí algumas pessoas comentaram, Raul, mas 2 anos atrás tinha IPCA mais 6 ou mais 7 e que várias pessoas falaram que era uma grande oportunidade. É porque assim, ó, vamos supor que eu saí da minha casa e encontrei uma picanha hoje a R$45. Eu coloquei ela, comprei, fiz na churrasqueira e comi ela. Pô, tava barato. A picanha médio, o preço tá 90 conto a peça. Essa dali tava 45, pô, fui feliz. No outro dia eu saio e aí agora eu vejo a picanha a R$35. O que eu faço? Ah não, agora tem que me matar, porque a picanha que eu comprei, ela tava R$10 mais cara. Não é isso. É que as oportunidades, ela aparecem num ciclo. Você tem um ciclo de período de deterioração dos indicadores econômicos do Brasil que faz o Brasil ter que oferecer cada vez mais dinheiro pelo IPCA. Se o IPCA chegar a mais 20 um dia, é impossível, tá? Mas se ele chegasse a mais 20, ainda assim, considerando a média histórica, IPCA mais 8 teria sido uma boa alternativa. Tem como a gente ler o futuro? Lógico que não. Por isso, eu não vou fazer nada e ficar esperando chegar no título mais alto, você não vai conseguir. É esse o ponto que vocês entenderam. Você não vai conseguir esperar a hora certa. Ah, mas deveria ser possível adivinhar, eu também acho. Mas não é. Então, o dia que o IPCA estiver pagando acima da média, por exemplo, só 10% do tempo pagou acima disso. Eu vou ficar esperando. 90% do tempo é abaixo. Eu já tô ganhando, porque eu tô na fatia que tá pagando melhor da fatia dos 10%. Então, em outro momento, se tiver entre os 5%, lógico que eu vou continuar comprando. Por quê? Porque é bom. Meu Deus, que loucura. Você não chega no supermercado e vê a coisa em promoção, você fala, não, eu vou esperar daqui 3 meses pra ver se fica mais promoção de novo. Vocês conseguem entender isso com qualquer merda. Na hora de fazer bosta, que é comprar coisa em Black Friday que nem funciona, vocês conseguem entender. Na hora que é investimento, parece que fica todo mundo burro, pô. E estresso. Estresse porque me importo com vocês. É por isso que eu estresso. Vocês não estão nem me dando nada. Tô estressando sem nem porque nem dinheiro meu é. Glaucio Neglau. Vale a pena tirar do IPCA 6 antes do vencimento pra colocar isso novo? Não, porque aí você vai perder dinheiro, né? Da Selic pode. Agora do IPCA mais 8 não, porque você vai... Do IPCA mais 6 você perdeu dinheiro com a marcação a mercado. Você agora tem que esperar ele ficar mais baixo para você conseguir fazer a diferenciação. Beleza? Beijo para vocês. Tô cansado de safadeza. Entra lá na escola. Cara, essa turma vai estar sensacional. Por quê? Porque, cara, o Brasil ele tem coisas muito específicas. Vocês sabem que eu nunca falo mal do Brasil. Eu gosto muito do Brasil e principalmente dos brasileiros, né? Mas a gente tem algumas características muito específicas. E quando começa essas coisas de Copa do Mundo, as coisas todas que tiram o foco da gente, eleição e tal, essas turmas agora, todo ano é a mesma coisa, 2022 é a mesma coisa. Ninguém nas turmas, tudo vazinho, tudo bacana. Por quê? Você aproveita o melhor momento, que é o momento que mais você consegue tirar dúvida com a galera, o momento que ali só tá realmente quem é muito focado. Então, nesse momento agora, quando o cara escolhe entrar nessa turma aqui agora, eu sei que o cara é focado. Entra lá, que vai ser um prazer pra gente investir juntos aí. E nessa turma agora teve a Previdência que eu criei e tem mais umas 2 novidades exclusivas para quem é aluno. Tem ainda o nosso cartão de crédito tá chegando também, para você poder se endividar. Brincadeira, a gente faz só um colateral de investimentos, então não tem nem como se endividar. Beijo pra vocês.